Aliás, falando sobre esse assunto, está ocorrendo a sabatina lá no Senado, do indicado do presidente Lula, Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal. E nós selecionamos aqui um trecho de uma pergunta que fez o senador Magno Malta e a resposta também de Cristiano Zanin sobre justamente a condição de Lula. Acompanhe primeiro o que disse aqui o senador Magno Malta no comentário e na pergunta dele. Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. Vamos lá, porque isso vale entender novamente cada um dos trechos. Vamos só reproduzir mais uma vez. E por que eu vou trazer novamente esse trecho aqui dessa sabatina? Especificamente, porque a questão da descondenação, usando obviamente a lógica pródiga da língua portuguesa, o des é um prefixo de negação da palavra condenação. E por que ela foi usada? Porque no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que houve anulação, por exemplo, de várias das condenações decididas lá no tribunal, lá na Corte de Curitiba, confirmadas pelo Tribunal Regional de Porto Alegre, confirmadas também pelo STJ em Brasília, ou seja, 9 juízes se pronunciaram condenando o então Luiz Inácio Lula da Silva, que não era nem candidato naquele momento. Com isso tudo, com condenação em segunda instância, houve um entendimento pela lei da ficha limpa que ele não poderia mais concorrer a cargo público por um período de tempo. Deixando isso muito claro. Esse foi o entendimento. Aí veio lá uma reclamação dentro do Supremo Tribunal Federal que Curitiba não era o foro adequado para o julgamento de casos da Lava Jato, os quais implicavam o hoje presidente Lula, então Luiz Inácio Lula da Silva naquele momento. O Supremo entendeu naquele instante que não é o foro adequado e isso gerou, obviamente, no mundo jurídico um rebuliço gigantesco, porque era, digamos, mais uma dessas reinterpretações e novidades do Supremo Tribunal Federal, que foi contra, obviamente, o entendimento de toda uma lógica de justiça da primeira instância, da segunda instância e da terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, que aí houve uma anulação daquelas condenações. O que, neste caso, anulação das condenações, não absolvição. A justiça tem duas possibilidades quando ela recebe um caso. Uma sentença condenatória ou uma sentença de absolvição. O que houve foi uma anulação e levar todo o processo à estaca zero. Boa parte daqueles processos foi a Brasília, por exemplo, na primeira instância. E aí, em alguns casos, já houve, inclusive, o caso já perdeu. Por decurso de prazo, perdeu tempo para ser julgado. Ou seja, caducaram, para usar uma expressão que se usa no meio jurídico. Mas veja lá, diante da pergunta do senador Magno Malta, o então advogado do presidente Lula, das suas relações pessoais, indicado dele ao Supremo Tribunal Federal, que arrebenta a regra da impessoalidade e que isso deveria estar causando um rebuliço no país inteiro, mas enfim, ele responde exatamente isso. Acompanhe. Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. Bom, vamos lá. O Cristiano Zanin, o advogado Cristiano Zanin, fala em absolvido em diversas instâncias, mas ele não fala especificamente em quais processos. Depois ele diz que o STF, ele fala em diversas instâncias, inclusive o Supremo Tribunal Federal, e diz que o STF também anulou. Aí ele
usa a expressão anulou, processos por falha estrutural, por não ter tido um julgamento justo, que era a reclamação e entendimento do ministro Gilmar Mendes sobre, digamos, que naquele momento o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, seria suspeito no caso, depois que vieram à tona todas aquelas gravações das discussões com a Procuradoria naquele momento, enfim, com o procurador naquele momento, Deltan Dallagnol, enfim, aquele entendimento de que não haveria tido justiça naquele instante. Vários juízes que condenaram corruptos históricos de casos famosos, inclusive, disseram que não, que essa conversa de juiz com o procurador, com a promotoria, é uma coisa que acontece naturalmente em vários processos. Mas o caso específico, este do Supremo Tribunal Federal, que desconsiderou ou considerou o CPF, a localização do tribunal lá de Brasília, perdão, da corte lá, né, da Justiça Federal de Curitiba, como não sendo o local adequado, o que afronta o entendimento do direito até hoje, entendeu? Nesse aspecto, Cristiano Zanin pode se colocar nessa lógica dele chamar de anulado ou absolvido. Mas, enfim, esse é o entendimento de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele está passando pela sabatina, depois tem que passar também pelo Pleno do Senado essa indicação. Detalhe que chama a atenção nesse aspecto todo, porque a pergunta que também precisa ser feita, e provavelmente deve estar sendo feita, é no que ele vai se considerar impedido a julgar. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Se ele trabalhou no caso, independentemente se a mulher dele ainda trabalha no caso, se o escritório que ele tinha trabalha no caso, que ele vai ter que se afastar, obviamente, independentemente disso, há questões morais, há questões de ética. Ele vai se declarar impedido ou não? Porque vários casos de indicados de presidentes vão lá e julgam os casos sem se declarar impedido. E aí a pergunta é, o julgamento está sendo justo? A Têmis, né, a deusa da justiça, está com as vendas ou não? Ou tirou a venda? E aí, obviamente, ou essa venda é bastante transparente e, claro, o juiz vai lá e enxerga a capa do processo. Enxergar a capa do processo é uma figura de linguagem para saber quem está sendo julgado. E, obviamente, pela lógica da justiça, a Têmis, né, nesse mundo filosófico, quase, digamos, como é que eu usaria uma expressão assim, romântico, a Têmis está vendada porque julga de acordo com a lei, seja quem for. Todos somos iguais perante a lei. Essa é a lógica. Enfim. Essa foi a resposta diante da pergunta do senador Magno Malta, a resposta de Cristiano Zanin, indicado do presidente Lula à presidência da República, das suas relações pessoais, seu advogado, enfim. Então, vou insistir na tese, a regra da impessoalidade foi simplesmente arrebentada. Cabe ao Senado a decisão, é o Senado quem aprova ou não, mas tudo indica deve ser aprovado, até porque nos bastidores diz que os senadores têm receio de depois sofrer uma represália se ele por acaso for autorizado pela maioria do Senado. Então, como é que a gente vai acreditar que o Senado vai fazer um julgamento justo? Essa é a esperança, é essa a prerrogativa que tem na Constituição Federal e é assim que a gente vai continuar tratando o assunto. Vamos ver, porque nos bastidores há muita discussão de que ele pode, inclusive, ser aprovado com uma maioria bastante importante.